Sua história, pois eles não conhecem do sofrimento. Alabaram-se ao seu momento de glória. Dessa vez não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais até acontecer assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos de Deus, suas histórias tiveram seu talvez ruim. Quem poderia Davi pelo ano dele cometeu, e você só possa te livrar. Quem errou? Quem aproveria Moisés pelos assassinatos que cometeu, e você só possa te livrar. Maravilhoso que Israel passou, é sempre assim. O momento é que importa. A história, o povo se interessa, não tem saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e veio atender. Mas Deus está escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiada e Deus escrevendo, desesperada e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, ele estava lá. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Não importa quem não quer saber, ele sabe que eu encontro de você. O momento pode acontecer, glória. Mas há um Deus do céu que não despreza sua história. Eu poderia Davi pelo ano dele cometeu, e você só gosta do mais gigante, ele chegou. Quem poderia Moisés pelo assassinato que cometeu, e você só gosta quando pariu, e Israel mostrou, é sempre assim. O momento que importa. A história sempre é mas Deus viu quando você bateu fora. Quando ele chorou, insistiu e veio. Mas Deus está escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo.
sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. Não importa quem não quer saber, ele sabe que ele gosta de você. Um momento pode até da memória, mas ao menos o Senhor não despreza a sua história. O momento pode até sumir da memória, mas ao menos o Senhor não despreza a sua história. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode tomar as vossas assentos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que canção, né? Sandra Mariana é bênção demais. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos da paz do Senhor, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo de número 4. Hoje nós temos a proposta de encerrar esse estudo. Nós demos um spoiler, né, daquilo que a gente falaria hoje. Alguns irmãos já começaram a entender e a compreender quem são de fato e de direito os maridos, não é, daquela mulher, mas hoje nós vamos trazer com mais detalhes, né? Você que encontrou o Evangelho de João, capítulo de número 4, quem veio em todas as aulas levanta a mão. Glória a Deus. Você dá o seu nome, por favor. A pastora Carol vai marcar o seu nomezinho no papelzinho. E a gente vai fazer um sorteio de um livro, tá bom? Para os irmãos que vieram em todas as aulas, tá? Amém? Vamos lá, João capítulo de número 4. Então, eu vou estar lendo, e aí a gente já vai fazendo um breve resumo daquilo que foi falado nas últimas aulas, para que a gente então adentre na proposta de hoje, tá? João capítulo de número 4, verso de número 3 em diante. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Por que será que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. Existia uma profecia que precisava ser cumprida. Nós vamos ler o texto hoje com mais clareza, tá bom? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, ou poço, não é? Ou fonte, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali o poço de Jacó. Nós fizemos inclusive uma reflexão sobre isso. E Jesus foi cansado, no caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Engraçado dizer, né, que Jesus cansou, né? Mas é importante nós sabermos que esse Jesus que nós estamos fazendo aqui a leitura é o Jesus homem. Embora ele estava ali para cumprir uma profecia, não é? A profecia que Deus havia liberado, mas era um Jesus homem. E como homem ele também se cansava, tá certo? Vamos seguir. Veio a mulher samaritana lá e disse que Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. Disse depois aquela mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pedes para beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Engraçado, eu até fiz uma reflexão, não é? Como aquela mulher descobriu que Jesus era um judeu, pelas suas vestimentas, pela sua forma de se comportar. Então, não é culto de doutrina, é culto de ensino, mas apenas como base nesse texto, nós podemos afirmar categoricamente que o crente, o homem e a mulher lavado e unido pelo sangue de Jesus, não pode se vestir de qualquer maneira, não é? Nós somos referência para outras pessoas. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, amém? Então, vamos seguir. Como o Senhor sendo judeu me pede para beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então nós conseguimos aqui, pelo menos em 2 aulas, esclarecer
por que os samaritanos e os judeus não se conversam, não se misturam, não se entendem. Isso, irmãos, é até o dia de hoje, tá? Mesmo após esse encontro com Jesus, mesmo após essa mulher que vai entrar na cidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, os judeus e os samaritanos, até o dia de hoje, eles têm problemas, tá? Esse problema ainda não foi sanado, não é? E os irmãos entenderam muito bem que o problema se deu por conta da divisão do reino. O problema se deu porque o reino do norte começou a se casar, não é, com pessoas estrangeiras. Jeroboão, que era o rei que assumiu, ele permite que os assírios comecem a implantar outras culturas dentro de Samaria, trazendo outros deuses, implantando isso, e o povo evidentemente acaba caindo aqui na idolatria, começa a cometer alguns pecados, levanta templo onde não é para levantar, levanta sacerdote onde não poderia ser levantado, porque existem algumas regras, né? E algumas ordenanças dentro da igreja. Mas nós vamos entender, eu gosto muito de falar isso para oficiais, né? Nós vamos entender, irmãos, que quando se trata de igreja, nós somos participantes. Nós não temos autonomia para fazer as coisas ao nosso bel prazer. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e entender que existe uma liturgia a ser cumprida, existe um ritual a ser cumprido dado pelo próprio Deus. O diabo, irmãos, ele aceita qualquer coisa e de qualquer maneira. Deus não. Deus, ele é exigente. Então, até para ele receber a nossa adoração, tem que ser do jeito que ele determinou. Não é de qualquer jeito, amém? Então, nós aprendemos que existe sim um problema, e essa mulher está tratando esse problema. E nós paramos exatamente aí nesses problemas. Dando continuidade aqui à leitura, Jesus respondeu e disse: pode pôr isso. Nós vamos dar continuidade aqui. Então nós estamos diante de Jesus e a mulher samaritana tendo um diálogo, tendo uma conversa, não é? Então, a partir daqui o diálogo começa a ganhar mais clareza. Por quê? Porque à medida que eles vão conversando, nós vamos entendendo o que Jesus de fato estava fazendo ali. Nós vamos entender que aquela mulher não é uma mulher da vida, não dá para ser uma mulher da vida. Por quê? Porque ela está ali conversando, dialogando sobre coisas religiosas, coisas espirituais, ordenanças de Deus, não é? Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem conosco. Você pode ler no telão ou acompanhar na sua Bíblia, tá certo? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água da vida, água viva, água da vida. Irmãos, olha só o que Jesus está falando para aquela mulher: olha, se tu soubesses quem sou eu, não era eu que estaria pedindo algo para você, é o contrário, você que pediria para mim. Por quê? Porque talvez Jesus fazendo um pedido para ela não tinha talvez condições de atender, mas Jesus tem condições de atender todos os nossos pedidos. Outra referência que eu acho bem legal é quando a gente olha água viva, ou em algumas traduções água da vida, né? Jesus está dizendo assim: ó, se eu te der da água que eu tenho, que é uma água viva, é uma água eficaz, é uma água que está em constante movimento, você nunca mais vai ter sede. Você vai precisar voltar aqui para pegar de novo. O que Jesus está dizendo para ela? Olha, a água que eu tenho para te oferecer é autossuficiente. Você não precisa de mais nada, irmão. Você só precisa ter. Entenda isso, nós não precisamos de mais nada, de nenhum subterfúgio, não. Nós só precisamos daquilo que Ele tem a nos oferecer. E se nós entendermos isso, nós seremos autossuficientes em quem? Nele. Amém? Então vamos lá. Aí ela, olhando a frase de Jesus, ela começa a ser impactada. Ela está entendendo o que Jesus está falando. Por quê? Porque agora ela vai dizer assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jacó para aquele povo era uma referência. Referência do quê? De um homem de Deus, de um homem que ouviu a voz do Senhor, de um homem que tem sobre ele imputada a profecia. Qual era a profecia? A profecia que Deus daria uma terra para aquele povo. Tudo começou a partir dele. Então ela está dizendo assim, ela está entendendo o discurso de Jesus.
Ela está dizendo assim: porventura é tu maior que Jacó? Porque Jacó deixou esse poço para nós. Você está me dizendo que você pode oferecer algo maior, aleluia, do que ele deixou? Percebe, irmão, ela não sabia do que ela estava falando. Se ela soubesse que o mesmo que estava conversando com ela, conversou com Jacó, quando Deus havia dado a ordem para que ele buscasse um espaço geográfico para poder implantar o poço de Jacó, que conversa interessante. Perceba, e eu preciso dizer isso para vocês, irmãos, existe por diversos momentos que nós não conhecemos o Deus que servimos. Por diversos momentos nós não conhecemos o Cristo que servimos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas são possíveis. Não é algumas, são todas. E ainda assim a gente fica por vezes choramingando algumas situações que nós não conseguimos conquistar. Mas a palavra está dizendo que todas as coisas são possíveis. Deus está te trazendo hoje para dizer assim: olha, o que você precisa? Qual é a tua necessidade? Aproveita, por quê? Porque Jesus está no ambiente, está na casa oferecendo. Mas ela está dizendo assim: poxa, você é maior que Jacó. Perceba que agora ela está, sabe, não consegue entender aquilo que Cristo de fato está oferecendo para ela. Ela vai dizer: bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água torna ter sede, mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quem aqui já viu uma fonte? Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma fonte? Os irmãos já viram? Eu vi uma vez só, irmãos. Só uma vez. Porque a gente que veio da capital, irmão, lá nem rio tem, os que tem está sujo. Então a gente não está habituado com isso, com fonte. Mas eu tive a oportunidade e a curiosidade, porque algumas pessoas me diziam assim: ó, o Tietê é dentro. Eu falo assim: impossível, porque em São Paulo é podre. Não, mas na fonte, na nascente, é limpo. Até o dia que eu tive a oportunidade de visitar. Foi lá também? Aí você fica olhando uma fonte, evangelista Marna, uma fonte jorrar, você vai perceber que a fonte ela está em movimento constante, não para, ela vai jogando. E aí eu, por curiosidade, não peguei algumas folhas e joguei a folha sua fonte. Não, sabe por quê? Está movimento. O movimento faz com que nenhuma sujeira pare. Irmão, isso aqui já é tema para uma mensagem de domingo, irmão. Nossa, te joga para cima. Não tem jeito. Então o que Jesus está dizendo? Olha, se você aceitar, se você quiser daquilo que eu posso te oferecer, irmão, a sujeira não vai parar em nós. E a gente pode dizer aqui que sujeira remete ao pecado, ao engano, às falhas. Ou seja, se você se dá a oportunidade de aproveitar aquilo que Deus está te dando, não para só em você. Perceba, a fonte começa onde? Mas ela para lá? Não. O que ela faz? Então percebe, aquilo que Deus está nos oferecendo, Deus está te dizendo: olha, é tão grande, tão forte, que não cabe só em você. Outras pessoas deverão e terão que ser beneficiadas daquilo que eu estou te proporcionando. Esse é o diabo. Aleluia. Mas aquele que pegar água que ele der, não vai fazer, porque a água que ele der fará nenhuma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, então dá-me dessa água. Perceba que Jesus, dentro de um diálogo, foi mostrando para ela que o que ele tem para oferecer é muito melhor do que aquilo que ela já tinha provado anteriormente, a ponto de aguçar o desejo dela. Então ela está dizendo aqui: ó, Senhor, então me dá dessa água, já que é tão boa, tão poderosa, então tudo isso que você está me dizendo, eu quero provar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: tem crente velho, que entra e sai na igreja, não acontece nada, no mundo da nada, continua a mesma coisa. Por quê? Porque vem no culto, mas não bebe água. Vem no culto, mas rejeita aquilo que Jesus está entregando. Aleluia. Glória a Deus. Então, já que é tão bom assim, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não venha aqui tirar. Ela agora quer, ela agora deseja. E eu aprendi, irmãos, desde a minha conversão, que Deus só pode agir na nossa vida quando nós quisermos.
Senão você vai passar 20 anos sentado na igreja e não vai mudar nada. Continua a mesma coisa, a família a mesma coisa, os filhos a mesma coisa. Aí você vê o vizinho sendo abençoado, aquele irmãozinho que chegou agora sendo transformado, e você continua na mesma. Por quê? O que vem mais me prova, vem mais me deve, vem mais me deve. Só que ela está dizendo assim, não, eu quero. Eu quero, já senti que o negócio aqui é diferente. Então ela anseia, ela deseja. Eu quero, tem que querer. E se você nessa noite entender isso, quiser provar daquilo que Jesus está nos ofertando, garanto para você, irmão, nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Pode passar para o próximo? Aí, irmãos, nós vamos entrar no... Pode passar. No versículo número 16, nós vamos ter um diálogo dando continuidade. Aí, como ela quis beber daquilo que Jesus dá, perceba aqui o diálogo, irmão. Quando ela aceita aquilo que Jesus dá, o que Jesus vai perguntar para ela? Jesus disse, então, vai e chama o teu marido e vem aqui. Jesus está falando para ela, você quer dar água? Quero. Então vai lá e chama o seu marido. Perceba, condicional. Tem uma condição. Para ter, para receber aquilo que Jesus nos prometeu, existe uma condição. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é um bel prazer. Existe uma condição. Qual é a condição? Aqui para a mulher, tá bom, você quer, então chama o teu marido. Jesus já sabia que ela não tinha. Eu poderia aqui, se não fosse estudo, se fosse uma mensagem, eu poderia muito bem aqui fazer uma aplicação. Por quê? Porque marido aqui remete à idolatria, remete a pecado. Eu poderia muito bem dizer, quer aquilo que o Senhor tem para te dar? Quero. Então para de pecar. Abandona a idolatria. Repita, irmão, desculpe, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é. A gente precisa entender que as coisas de Deus implicam em santificação, em santidade. Quer água? Quero. Então vai lá e chama teu marido. Aí ela vai responder, marido? Não, eu não tenho marido. Aí entra Jesus sendo Deus agora. Jesus disse, disseste bem, porque tu não tem marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Isso disse com verdade. Ela retriu. Ela está conversando com um homem, está falando da vida dela, da história dela, e ela está dizendo assim, olha, o senhor tem razão, porque tudo que você está me falando é real, é verdade. Irmão, o que está acontecendo aqui? Olha quem tem de vermelho ali, marido, por quê? Porque a proposta do estudo é mostrar uma outra visão dos maridos dessa mulher. Marido em hebraico, a tradução é ish. Eu até ensinei algumas irmãs, né? Ou melhor, eu até disse algumas irmãs, já falam em hebraico em casa, mas não sabiam, não é? Então, ish significa marido, que também pode ser traduzido por Baal. Escute só, esse termo tem também como sinônimos termos dono, mestre, amo, senhor. Não fique chocado, mas também quer dizer divindade cananeia. Baal. Baal é o principal deus dos panteões cananeus. Essa palavra em hebraico passou a designar os deuses pagãos. Percebe, irmãos, para entender a palavra de Deus, é importante nós se atermos a algumas palavras. É importante isso. Então aqui nós estamos dizendo o significado da palavra mãe. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Oséias, capítulo 2, nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Livro, quem achar, irmão, pode ler, por favor. Livro de Oséias, capítulo 2, verso 15 e verso 16. E darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, porta de esperança. 2, né? Oséias capítulo 2, verso 15 e 16. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, Segura. ela... Segura.
Você não vai continuar lendo. Escuta só o texto que nós estamos lendo. Oséias, irmãos, todos sabem, ele é um profeta. Ele é um homem usado pelo Senhor, um homem que foi usado para profetizar, inclusive ali para o pessoal do Reino do Norte. Por quê? Porque o Reino do Norte está separado de Deus. O Reino do Norte se dobrou à idolatria. O Reino do Norte está sacrificando animais em lugares impróprios. O Reino do Norte está oferecendo adoração a estátuas feitas por mão de homem. Nós aprendemos isso. Os bezerros que foram construídos. Então, eles estão distantes de Deus. Agora, Deus está usando uma pessoa para dizer assim, ó, calma, haverá um dia, que eu voltarei, aleluia, a ter a comunhão com vocês. Perceba o texto, continua lendo, por favor. Aquele dia, diz o Senhor, ela me chamará, meu marido. Segura. Olha a profecia. O meu povo hoje está chamando Baal de meu marido. Por quê? Porque de fato Baal se tornou o senhor daquele povo. E a profecia está dizendo assim, haverá um tempo que vocês não vão chamar mais ele, mas vai chamar a mim. De quê? De meu amado, meu marido, meu Senhor. Por isso que no início de João 4 diz, olha, era necessário para cumprir exatamente essa profecia. Pode terminar, por favor. Aquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Os irmãos conseguiram entender? Então, aqui, quando ela diz marido, então está dizendo acerca de algumas profecias, tá? Pode pular. Abra sua Bíblia, por favor, então, 2 Reis, capítulo 17, verso de número 30 e o verso de número 31. Segunda Reis, capítulo 17, verso 30 e verso 31. Então, só para o irmão que for ler, prepara aí, só para a gente encaixar aqui. Então a mulher está dizendo, Jesus está dizendo, vai lá e chama para beber da água que eu tenho que te dar, vai lá e chama teu marido. Não tem. Disseste bem, porque tu tiveste 5 que não era aquele, esse que tu tem também vai ser. Então quem são esses 5 maridos que Jesus está dizendo que aquela mulher tinha? 2 Reis, capítulo 17, verso 30, nós vamos ler o texto que está dizendo o que está acontecendo lá no Reino do Norte. O que o povo permitiu que acontecesse, que as nações circunvizinhas, que outros impérios entrassem em Samaria e ali edificassem vários deuses pagãos. E justamente esses deuses, a nação de Israel, ela acaba também, cedendo, também adorando a ele. Quem achou, pode ler, por favor, pausadamente. Então, 2 Reis 17, 30, 31, vai falar o nome de 5 maridos, 5 deuses, que o povo assírio do Reino do Norte acabou trazendo para dentro da sua cidade. Quem achou, pode ler, por favor. Um por vez, irmão, mas são os que vai estar abrindo tudo porque ele é o mesmo, né? Não é? Primeiro Deus. Segundo, me basta dar, né? Ok. Adrameleque e Anamai. Então, nós estamos aqui diante dos 5 maridos que aquele povo adorava, que aquele povo servia, que aquele povo idolatrava. Essa mulher, irmãos, embora ela não viveu nessa época, mas os seus antepassados viveram, e é importante nós entendermos que a tradição, inclusive nos países ocidentais,
ocidentais, ela vai passando de filho para pai, de filho para pai. Então, a tradição familiar para este povo é de suma importância. Para nós já se perdeu. Né? Infelizmente, para nós algumas coisas se perderam, ou nós deixamos se perder. Nós não passamos de pai para filho. Mas esse povo mantém isso vivo. Então, aquela mulher, ela foi ensinada a se prostrar diante desses deuses. Jesus agora está lá conversando com ela para resgatar, para cumprir a profecia de Oséias. Ok? Pode passar, por favor. Lembrando que eu vou mandar isso tudo para os irmãos. Então vamos voltar lá no diálogo. João 4,19. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Percebe, irmãos, que a conversa aqui ela é tão religiosa que agora ela vai fazer uma comparação que já se arrasta desde a época da divisão. Lembra que os samaritanos, eles construíram um templo, eles constituíram sacerdotes, e agora o reino do norte está dizendo que a salvação vem dos samaritanos. Você não precisa adorar a Deus lá em Judá, lá em Jerusalém. Por quê? Porque o Deus que salva está aqui, o Deus que cura está aqui, o Deus que liberta está aqui. Então olha como quando a gente tem os nossos olhos desvendados, o discurso começa a ser diferente. Diz-lhe, os nossos pais adoram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Irmãos, dá para entender que aqui agora o discurso é religioso, sabe? O discurso aqui é o seguinte: o Deus que salva é o que eu sirvo. O que você serve não presta, não serve para nada. Ela foi ensinada assim. Quem é que nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Glória a Deus. Parabéns por isso, viu? Glória a Deus. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive esse privilégio. Eu conheci o mundo, talvez da pior maneira possível. Depois Jesus foi lá e me resgatou. Mas por que eu disse isso? Porque tem muitos irmãos que crescem e vão ouvir os seus pais falar, os seus avós falar, e servem a um Deus que eles não sabem quem é. Eu não quero ferir, e meu papel não é esse, ferir outras religiões, mas assim, eu lembro da minha infância, embora eu fui coroinha, eu sempre gostei de religião, então eu não posso falar que eu me enquadro nisso, mas quantos católicos você conhece que nunca foi na igreja católica? Não é? Nunca foram numa igreja católica, mas eles são católicos. Não vai numa missa de domingo, mas são católicos. Então isso é muito comum que aconteça. Vamos voltar aqui? Então ela está dizendo assim, ela diz, os nossos pais adoram nesse monte, Samaria, e vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diz Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem nesse monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha só que discurso doido. Jesus está dizendo assim: Jesus sabe que o Salvador obrigatoriamente tem que vir dos judeus. O Messias obrigatoriamente tem que vir dos judeus. Jesus sabe disso. Jesus está vendo que o que os pais dele ensinou está errado. Só que ele não quer constranger. Ele está dizendo, haverá um momento que nem lá e nem aqui em Jerusalém. Haverá um momento que nós adoraremos Deus aonde, irmãos? Aleluia. Jesus está dizendo para ela, olha, aquilo que te ensinaram, aquilo que estão pregando por aí, não é bem assim. Por quê? Porque haverá um momento em que todos nós adoraremos ao Senhor juntos, num único lugar. Por quê, irmãos? Porque não pode haver separação. Deus é um, sim ou não? Sim. Deus é um. Não pode haver separação. Quem faz separação? Nós. Por quê? Porque a gente sempre prega que o nosso Deus é melhor, é mais bonito. Que o Deus da igreja do lado não serve, não presta. Nós não podemos fazer essa afirmativa. Nós não podemos. Então, voltando aqui. Mas a hora vem, que hora? A hora em que todos nós vamos adorar a Deus juntamente. Vamos ver. Disse Jesus:
mulher, crê que a hora vem e nesse monte nem em Jerusalém ele vai. Vós adorais o que não sabeis. Jesus está dizendo, ó, vocês adoram 5 deuses que vocês não conhecem, que vocês não sabem quem é. Nós adoramos o que sabemos. Por quê? Porque a salvação vem de quem? Olha, irmãos, eu uso um jargão, eu vou explicar para os irmãos entenderem, para que nas próximas nós vamos ter. Eu uso aquele termo, quando alguém dá, sabe aquela bolachada? Eu chamo de sapatada. Jesus está dando uma sapatada nessa mulher. Uma sapatada, irmãos. E nós, às vezes a gente não quer magoar o irmão, então a gente não fala a verdade. A gente oculta a verdade. Por quê? Porque a verdade dói, sim ou não? Eu não posso falar a verdade porque os meus irmãos nunca mais vêm na igreja. Eu não posso falar a verdade porque os meus irmãos vão ficar tristes comigo. E aí você vai levando, irmão, vai pulando com a barriga, e a verdade ela nunca é dita. E naquele dia, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, Deus falando assim, por que você não falou? Você tinha que repreender, por que você não repreendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós participamos uma certa vez de uma convenção, e o pastor presidente olhou para nós. Talvez os irmãos não saibam, nós já fomos presidentes de ministério, nós tínhamos 5 igrejas, e a gente era convencionado às Assembleias de Deus, como a DESP de São Paulo e CGABD geral. Hoje nós somos missional até o Dotano, sim ou não? Mas eu tenho uma história. Então, irmãos, nós estávamos na convenção, o pastor presidente ele levantou da convenção e falou assim, ó irmãos, deixa eu dizer para você, o evangelho, o cristianismo está indo para o viés. Se você levantar e repreender a sua esposa, ele só estava falando para pastores, 6.000 pastores. Ele disse assim, se você repreender a sua esposa, sabe o que vai acontecer com você? Ela vai sair da tua igreja e vai congregar em outro lugar. Ele disse para nós, nunca me esqueço. E é uma realidade, né? Então hoje nós temos medo de repreender, de corrigir, de mostrar a verdade. Por quê? Porque a gente tem medo de perder. Aí escute isso. Você não repreende, você não fala a verdade, você acha que você está ajudando, a você está atrapalhando. Sabe por quê? Porque ela está dentro da igreja e continua perdida. Dentro da igreja continua perdida. Então Jesus está dando uma sapatada, essa verdade assim, ó, você passou a vida inteira adorando Deus que não serve de nada. Você passou uma vida inteira se prostrando diante de Deus que seu pai te ensinou, que não tem poder algum, que não exerce nenhuma força, que não opera nenhum milagre. Jesus está falando a verdade. Nós hoje vivemos um problema terrível. Por quê? Porque a gente tem medo de falar. Se eu pregar a verdade, a igreja desvazia. Aleluia. Eu sempre vou pregar e vou dizer uma coisa, irmão. Eu prefiro uma igreja com 2 crentes, mas 2 crentes salvos, que vai morar no céu, do que uma igreja cheia de pessoas perdidas. Amém. Jesus está dando uma sapatada, não. Jesus está dizendo para assim, você não conhece. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação não vem do Deus que vocês adoram, mas vem dos judeus. Imagina, irmão, Jesus está evangelizando uma mulher que serve os seus deuses desde do seu nascimento, e Jesus agora está dizendo, isso aí não serve para nada. Só que quando, irmão, escute isso, quando nós pregamos a verdade ela pode até doer, mas ela é libertadora. A verdade machuca, mas ela liberta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa que tem poucos amigos. Desde sempre foi assim. Mas os poucos amigos que eu conservo são amigos que, se eu errar, ele vai olhar na minha cara e vai dizer assim, você está errado. Então cuidado. Deus está dizendo para vocês, cuidado com amigos que dão tapinha nas costas. Cuidado com pessoas que estão ao seu lado e que nunca te questionam. Eu costumo dizer, irmão, que toda concordância é burra, ela não é benéfica. Amém? Vamos seguir. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai está procurando a tais que assim não adoram. Que coisa linda que Jesus está falando, né? Jesus está dizendo para nós assim, olha,
é importante que nós, que somos adoradores, sejamos verdadeiros. Porque o Pai está procurando quem assim nos adora. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmão, eu fiz uma anotação aqui. Glória a Deus. Alguém fala grego aí, irmão? Ninguém fala grego? Eu também não, viu? Amém? Eu estou tentando aprender, irmão, mas vou falar para vocês. É difícil. É bem difícil. Se a gente mal sabe falar o português, né, irmão? Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 4. Eu quero trazer a tradução dessa palavra que Jesus falou para essa mulher. Aleluia. Olha só. 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta palavra, irmãos, adoradores em hebraico, significa proskenutais. Significa proskenutais. Significa peregrino. Então, a palavra no original está dizendo assim, ó. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros peregrinos adorarão o Pai em espírito e em verdade. Escute isso, irmão. Nós crescemos ouvindo os nossos pastores dizendo que a gente é peregrino numa terra estranha. Quem já ouviu falar disso? E é real, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui única e exclusivamente de passagem. Nós vamos entender que nós somos originais de coisas muito maior do que a terra pode oferecer. Eu digo que o céu, escuta isso, o céu não é o seu destino, é a sua origem. O céu é a sua origem, por isso você é peregrino. Você não precisa estar aqui, ou melhor, você está aqui só de passagem, mas você precisa entender que o tempo em que Deus nos permite estarmos aqui aprendendo a sua palavra, cultuando a Deus, adorando o nome, nada mais é do que nos treinando, nos capacitando, nos vocacionando para aquilo que a gente vai fazer aonde? Agora, entenda isso, se a Bíblia está dizendo que nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós vamos entender que a gente não pode ser igual às pessoas que são daqui, desculpe. Se eu estou aqui só de passagem, eu não sou daqui, eu não posso ser igual. O irmão usou um termo, eu gosto muito de usar esse termo, não é? Todo mundo sabe aqui o que é um embaixador? Sabe? Embaixador é o representante legal de um país em outro país. Eu agora vou ser embaixador do Brasil, ok? Lá no Iraque, ou em qualquer outro país que vocês escolherem para mim ir. Eu preciso entender que quando eu chegar nesse país, eu represento quem? O Brasil, meu país de origem, ou o país de destino que eu estou indo? Iraque, quem que eu represento? Se eu represento o Brasil, primeira coisa, eu não posso ser igual. Não posso ser igual. Eu tenho que ser diferente. Escute isso aqui. Se eu represento um país, eu tenho que ser igual ao país que eu represento. Alguém conhece aqui o embaixador, irmão, que usa barba grande? Igual os judeus utilizam? Eu sou brasileiro e agora eu vou para Jerusalém. Sou embaixador de Jerusalém. Quando eu chegar lá, eu não vou ter barbona, igual os judeus ortodoxos. Porque eu sou do... Está entendendo, irmão, que você tem que ser diferente? E que mania que a gente, como cristão, temos de ser igual às pessoas que são do mundo. Nós não somos igual, nós somos diferentes. Nós não precisamos imitá-los, é eles que têm que imitar a gente. É por isso que o seu jeito de se vestir, de falar, de se portar, de conduzir as suas coisas, tem que ser distinto. Você é cidadão do céu. Nós somos a palavra está dizendo, haverá momentos em que Deus vai procurar aqueles que adoram
em espírito e em verdade. E por que ele fala com tanta ênfase nisso? Porque é impossível ser verdadeiro adorador vivendo as coisas do mundo. É impossível nós sermos verdadeiros adoradores praticando as coisas que o mundo a qual nós não pertencemos pratica. Escute isso, irmão. A igreja não precisa imitar o mundo para conquistar o mundo. Nós não precisamos disso. Deus já derramou sobre nós algo tão especial e extraordinário que só por isso as pessoas já têm que olhar e dizer assim: eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ela tem, mas eu quero estar perto, eu quero ser igual, eu quero sentir. Você não é daquilo. Você não é daqui. Aleluia. Aleluia. Por isso que Deus insiste tanto em nós. Porque o anseio dele é nos levar à nossa terra de origem. É por isso que Deus insiste em você. Aleluia. É por isso que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, que ele entende que os discípulos agora estão se dispersando, cada um para um lado. O que Jesus faz quando ele ressuscita, irmão? Ele vai atrás de mim. O que você está fazendo aí no caminho, irmão? Não te chamei para você voltar, não. Vem. Aleluia. Aleluia. Pedro havia negado a Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele tem o prazer de se encontrar com Pedro. Dizer: ô Pedro, cara, você me ama. Eu acho lindo isso, irmãos. É que esse estudo não é uma mensagem. Mas eu tenho certeza, irmão, que Pedro, quando viu Jesus, e um dos motivos que levou ele a se lançar para dentro do mar, porque segundo a palavra ele estava nu. A vergonha que ele estava naquele momento, irmão, não é a vergonha da sua nudez física, mas era daquilo que ele havia cometido. Só quando ele chega até Jesus, ele tem certeza, irmão, que Jesus vai dar uma canelada nele. Jesus vai dar uma sapatada, tem certeza. Jesus ia chegar e dizer assim: por que você me negou? E se Jesus fala, todo mundo ia ficar. Porque quando Pedro nega Jesus, Pedro está acompanhado ou está sozinho? Está sozinho. Então Pedro está dizendo assim: agora Jesus vai me envergonhar. Aleluia. Mas o Senhor não nos chamou para nos envergonhar, não. Ele vai dizer assim: tu me ama? Amo, claro que eu amo, mas você me ama de verdade. Ah, oi. Sabe por quê? Porque a missão de Cristo é te levar para o local de origem. A missão de Cristo na terra é nos resgatar, é nos levar de volta aonde nós pertencemos. Vamos seguir. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não espera menos do que isso, irmão, de nós. Deus não espera menos do que isso. Quando você vem para a igreja, você tem que adorar a Deus. Como se fosse o seu último dia. Como se fosse o seu último culto. Deixa eu revelar um segredo aos irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Deixa eu revelar uma coisa aos irmãos. Uma certa feita, irmãos, eu sou muito curioso. Eu pergunto mesmo, eu não fico com dúvida. Não tenho vergonha de ficar perguntando aquilo que eu não sei. Eu estudei uma época no Instituto Messiânico, ensinando em Sião. Pastor Marcelo Zandrona, um judeu messiânico. Eu fui estudar com eles porque, na minha concepção, ninguém conhecia mais a palavra que os próprios judeus, que viveram, que está contando a história. E eu sou curioso, irmão. Quem aqui já foi para Jerusalém? Ninguém foi? Profetizo que alguém irá. Amém. Eu profetizo que alguém irá em Jerusalém em nome de Jesus. Por que não acreditar que Deus nos dará a oportunidade de uma caravana juntos? Amém? Glória a Deus. Irmão, é tremendo. Às vezes vai sair nessas coisas, viu, meu pastor? Às vezes Deus vai dando e a gente vai falando. Mas escute isso, irmão. Olha só. Eu nunca fui em Jerusalém. Nunca. Mas eu devo ter visto uns 150 comentários. Isso não é hipérbole, tá, irmão? Todo mundo sabe o que é uma hipérbole? Quem não sabe o que é uma hipérbole, levanta a mão. Vou explicar. Você sabia que o povo que mais pratica, que mais usa hipérbole são os judeus?
O que é uma hipérbole? Eu cheguei aqui na igreja e eu estou morrendo de fome. Quem aqui está morrendo de fome? Só pode estar com fome. Morrendo é hipérbole. Quer ver outra hipérbole? Caiu 2 pinos. Irmão está caindo no mundo lá fora. Isso é uma hipérbole. Quando você vai estudar teologia, quando você vai estudar linguística, crítica textual, que a gente chama, a gente vai entender que o judeu, ele usa a todo momento uma hipérbole. Por isso que às vezes você vai ler um texto, está lá 150 mil homens olhando para dentro de uma caixa e todos morreram. É uma hipérbole. Por quê? Porque é impossível que 150 homens olhem para uma caixa. Não cabe. Não dá. O Marlon, que é um menino jovem, um menino esperto, se você vê 5 irmãos olhando para dentro da caixa, você vai olhar para dentro da caixa. Hipérbole. Amém? Então, já nem sei mais aonde eu estou. Vamos lá, vamos trazer para cá, escute isso. Então, eu muito curioso, assisti muito vídeos sobre Jerusalém, e eu percebo que todos os vídeos em Jerusalém que passam no Muro das Lamentações, os irmãos sabem onde é o Muro das Lamentações? Você já viu aquele judeu? Não vale aqui, irmão, pelo amor de Deus, tá? Ele fica assim. Quem já viu isso? Barba comprida, já viu não? Ele fica assim. E não para. Eu falei, eu tenho que saber o que é isso, eu vou para Jerusalém. Eu vou chegar lá no Muro das Lamentações e ficar igual a ele, sem saber o que significa, irmão. Aí o irmão olha para mim de lado, eu preciso saber. E eu perguntei para um judeu. Por quê? Aí ele disse para mim, irmão, de forma muito simplória, ele diz assim, olha, a Bíblia diz que eu tenho que adorar a Deus com tudo que eu tenho. Então eu adoro a Deus com a minha mente, eu adoro a Deus com o meu coração, eu adoro a Deus com o meu corpo. Aleluia. Aleluia, dá para entender isso? Adorar a Deus com tudo que você tem. Pastor, por que você disse isso? Porque, irmão, quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, é sem reserva. É por isso que vocês veem quando eu estou na igreja, irmão. A Mirella esses dias lá muito tempo já filmou. Às vezes a irmã Damares não está aqui, que nem o evangelista Bruno. Mas escute isso. Irmão, se eu tenho eu não consigo ficar parado. Os irmãos já devem ter percebido. Não dá, não consigo. Foge de mim. Eu preciso estar me gesticulando. Tem momento aqui, não sei se já aconteceu, em outros dias já aconteceu, de os irmãos estão adorando, o vocal está cantando e eu vou lá reger, não sei nem cantar, sem nenhuma nota musical, e estou lá querendo reger. Por quê, irmão? Porque eu tenho a necessidade de adorar a Deus com tudo que eu tenho. Aleluia! Com tudo que eu tenho. Antes de ouvir essa referência desse judeu, eu até achava que o grupo de gesto estava em pecado, onde já se viu coreografia. Quando eu entendi isso, irmãos, só não pedi para participar, porque senão ia ser o único homem do grupo. Aleluia! Mas adore com tudo que você tem, com a força da sua alma, como se fosse o último dia de culto. Adore, porque o Pai está esperando isso de nós. E nós adoramos a Ele em espírito e verdade, sem reserva, sem ressalva. Aleluia! Irmãos, eu venho no culto como se fosse o meu último culto. Eu adoro, eu fecho o olho, eu choro. Aleluia. Choro tanto, os irmãos dizem assim, esse cidadão deve estar em pecado, nunca vi, só chora. E não é isso, irmão. É a presença de Deus. Aleluia. Não consigo ficar parado. Eu não posso ficar parado. Amém? Aleluia, pastor, mas eu sou tímido. Irmão, começa aqui, ó. Só aqui. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, por favor. Amém. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Vamos, 1, 2, 3. Glória a Deus. Escute isso, irmão. Eu, quando cheguei na igreja, tinha 2 irmãos. Gugu e Tiago, meu primo. Um é meu primo, outro é um amigo. E todo culto, irmão, que eles chegavam,
Eles aprontavam no pé, mas no bom sentido. Por quê? Porque eles batiam o pé, batiam a palma, eles pulavam. E eu ficava do lado deles e falava assim, eu quero ser também. É desse jeito aí que eu quero ser. Quero ser diferente. Quero ser assim. Eu ia para o culto, irmão. Quem é que tem mais de 20 anos de crente? Levanta a mão. Só para mim saber. Então vocês vão conhecer. Não. Não é? Nós somos jovens. Glória a Deus. Escute isso. Chegava na igreja, irmão, e eu ficava lá esperando o pastor Samuel nos Damascos cantar o hino em dia de Pentecostes. Quem conhece assim? O pastor toca, canta, prega. Certamente conhece. Em dia de Pentecostes. O fogo apareceu. Vamos ajudar lá? O vento desceu. Era fogo pra todo E o anjo obedeceu. Era fogo para todo lado. Era prova viva do meu poder. De Pentecostes eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Irmão, quando começava a tocar esse hino, que os irmãos estavam lá na glória, no manto, eu ficava aqui assim. Por quê, irmão? Porque eu queria sentir o que ele estava sentindo. E eu acreditava, irmão, que era pelo balançar do corpo, sabe? Era pelo balançar do pé. E eu comecei a bater com o pezinho. Daqui a pouco você está batendo os dois, daqui a pouco você está pulando. Quando você menos percebe, irmão, você está entregando tudo sem reserva. Aleluia. E Deus se agrada disso. Amém? Você sabia, irmãos, que existe um meio de você chamar a atenção de Deus? Você sabia, irmão, que Deus se aproxima de algumas pessoas de uma forma mais íntima, simplesmente porque o irmão chamou a atenção de Deus? Mas isso é tema para um outro ensino, amém? Vamos concluir? Pode passar? A mulher então disse, olha que coisa linda, irmão. A mulher disse, eu sei. Então depois de todo o discurso, né? A mulher está dizendo assim, olha moço, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Perceba, ela está falando, não o reconheceu ainda, e ela está dizendo, olha, eu aprendi que o Messias virá. Percebe que o contexto aqui é todo religioso. Mulher é crente, irmão. Podia estar desviado, porque está adorando Deus errado. Mas é crente. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus, ele vai olhar para ela e vai dizer, eu o sou. Eu é que falo contigo. Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo. Livro de Êxodo. Exodó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos já acharam o livro de Êxodo? O livro de Exodó, irmãos, é o segundo livro da Bíblia. Então nós temos Gênesis, princípio, Êxodo. Ok? Acharam aí? Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, verso 14. Quem achou pode ler, por favor. Êxodo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou quem envio a vós. Escute só, olha o termo que Jesus está usando. Eu sou. Esse termo foi usado por quem? Pelo próprio Deus. Respondendo um questionamento de Moisés. Moisés está recebendo uma chamada de Deus, vai lá e liberta o povo. Aí Moisés olha assim, tá bom, vou lá e libertar o povo, legal. Está fácil libertar o povo, né? O povo já está esquentando há tanto tempo, tadinho. Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Quem me mandou? Quem enviou? Sozinho, sem soldado, sem nada, sem retaguarda, sem proteção. Você acha que
Faraó vai deixar eu pegar o povo e sair andando? Obviamente que não. Então quem é que está falando? Irmãos, nós vamos estudar. Nós temos o irmão Rafa aqui que lê muito. Você pega a Bíblia de Gênesis a Êxodo, você não ouve o nome de Deus. Deus não se revela quem é. É a primeira vez aí em Êxodo. A primeira vez Deus está dizendo, ó, fala que o eu sou te enviou. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Eu acho que eu tenho tempo para isso. Quando Abraão ouviu o chamado para sair da terra, porque Deus tinha uma promessa, Deus não se revelou a ele. Deus não disse para ele, ó, eu sou Deus, eu sou o seu Senhor, eu sou o grande eu sou. Vai, não. Ele só ouviu uma voz. E muitos de nós, irmãos, ouvimos a voz, sabemos quem é e não obedecemos. Abraão ouviu a voz, nem imaginava quem era, mas ele disse, eis-me aqui, Senhor. É para lá? Então vamos para lá. Aleluia. Aleluia. Me chama mais a atenção, irmão, que Abraão era um homem próspero, tinha grana. Por quê? Porque o seu pai tinha uma indústria de imagens. Isso dava muito, dava não, né? Dá muito dinheiro. E aí Deus está dizendo assim, ó, sai do meio da tua parentela, tem uma promessa na tua vida, mas sai. Aí ele sai. Por quê? Porque escute isso, pega isso aqui, irmão. Para Deus realizar algumas coisas na nossa vida é necessário a gente sair da zona de conforto. Era necessário Abraão sair. Estava muito confortável para ele. Tinha tudo que ele precisava. Quando você tem tudo que precisa, você não precisa de ninguém. Sim ou não? Aí Deus faz assim, ó, vou arrancar tudo que você tem. Você precisar de mim. Você aprender comigo. Para você viver as minhas coisas. Vamos voltar. Êxodo, primeira vez. E aí, Senhor, quem é que está mandando ele lá? O eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Pela primeira vez, Deus apresentou, apareceu para Moisés como eu sou. E aí também foi a primeira vez que Jesus apareceu para a mulher que se revelou como Jesus. Você lembra na primeira aula que eu disse para vocês, irmãos, a importância da gente estudar o Velho Testamento para entender o Novo? Olha a concordância. Jesus agora está dizendo para aquela mulher, ei, sou eu. Aleluia. Sou eu mesmo quem fala contigo. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai estudar sobre o eu sou, é em inglês, eu não tenho tempo para explicar aqui, mas é importante que você saiba quem ele é. Ele é tudo que você precisa que ele seja. Ponto. Ele é tudo o que você precisa. Ele é. Você está sofrendo, está se sentindo abandonado, ele é o amigo. Aleluia. Está se sentindo órfão, ele é o pai. Ele é tudo o que você precisa. E Jesus está dizendo para aquela mulher, ó, eu o sou. É o próprio Messias que fala com você. João, aí vai ter um discurso no 27, eu tirei o 27, os irmãos quiserem acompanhar em casa, não tem problema. 28, 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E olha que lindo, irmão. Nós temos que entender que quando a gente encontra com Jesus, a gente é tão autossuficiente nele que a gente não precisa de mais nada. Ela foi buscar água, sim ou não? Mas para levar água embora, ela não precisa levar um cântaro, irmão. Ela veio buscar água. Aleluia. Aleluia. Mas o texto está dizendo que ela não precisa mais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que está faltando, irmão, para nós? Abandonar o cântaro. Porque o encontro nós já tivemos. Agora ela entendeu, não existe mais de água. Por quê? Porque agora ele está me dando a água que ele prometeu lá no começo do texto. Então, se eu não preciso mais de água, o cântaro serve para quê? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi aonde? Na cidade. Só que ela foi na cidade fazer o quê? Ela foi falar aos homens daquela cidade, a população daquela cidade, que ela encontrou um homem que disse tudo quanto eu tinha feito. Um homem que contou a minha história. Perceba, a partir do momento que ela tem um encontro, que ela começa a
Senhor tem para dar a ela, percebe, ela precisa falar isso com alguém. Ela precisa botar para fora o que ela está sentindo. Aleluia. Então ela começa a pregar o Evangelho. Ela começa a anunciar as boas novas. Olha, vamos lá, porque eu encontrei um homem que ele falou da minha vida. Eu encontrei um homem que está me dando uma água que eu nunca experimentei antes. Eu conheci um homem que é o próprio Cristo, aquele que os profetas haviam anunciado. É ele está aqui. E o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão até onde Jesus estava. Por quê? Porque eles queriam ver, eles queriam sentir, eles queriam estar perto. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, permaneceu ali com eles. A pergunta que fica é: era uma prostituta pregando o Evangelho? Ou era uma mulher que estava perdida, que estava desgarrada, que estava abandonada, que estava adorando um Deus que não podia fazer nada por ela? Era uma prostituta? Não tem como ser. E por que a maioria dos pastores falam? Já. Escute isso. Vou responder. Não, os pastores não têm prega sobre E se vir algum pastor aqui ou um pregador aqui pregar sobre essa mulher, não há problema algum. Por quê, pastor Reis? Vou explicar uma coisa para vocês, irmãos. Existe uma coisa chamada alegoria e outra literal na Bíblia. Eu falei isso lá na primeira aula. O importante nós vamos a ter, aqui nós estamos estudando, aqui nós estamos se aprofundando, aqui nós estamos encontrando concordância bíblica. Por isso que a gente está apresentando os textos, para que os irmãos entendam sobre o diálogo que está aqui acontecendo. Se alguém chegar aqui e dizer assim: olha que Jesus encontrou com aquela mulher na vida que tinha sido marido e que estava na prostituição, é errado? Não! Por quê, pastor? Porque o texto está dizendo isso. Quando a gente não para estudar, nós temos a mesma interpretação. E por que não é errado pregar? Nenhuma coisa nem outra. Porque o mais importante na história, seja qual caminho você quiser adentrar, é que aquela mulher foi transformada. Aleluia. Jesus encontrou aquela mulher para mudar a história da vida dela. Sendo ela prostituta ou sendo ela uma mulher que adorava Deus estranho. O objetivo principal de Jesus era a mudança, era a transformação, era resgatar um povo que estava perdido. Então não tem problema. Não há nenhum problema. Tá bom? Não há nenhum problema, irmão. Naquela época a mulher que tinha marido não era bem vista, né? Eu tinha entendido. E vou falar uma coisa para o senhor, só para o senhor ter uma ideia. Você vai encontrar na Bíblia homens que eram casados com várias mulheres? Vai. Sim ou não? Sim. Agora me mostra uma mulher que era casada com vários homens. Não tem. Por quê? Porque a própria cultura deles não o permitia. A cultura permitia que um homem podia ter uma, duas, né? Tinha homens que queriam 700, 1000, ok? O homem mais sábio. O homem mais sábio. Como é que pode, né, irmão? Aguentar uma já é duro, não é? Não responde não, irmão. Não responde não. Já pensou 1000? Ô Glória. Mas só para nós entender, agora, irmão, se nós estamos dando, tá vendo, irmão? Ô Glória. Então, deu para entender a questão, a própria cultura, né? Não permitiu. Tá na bênção, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Deu para entender? Responde a pergunta da senhora. Então, nós vamos entender que o mais importante aqui era a missão que Jesus tinha de encontrar com ela ali, para libertar o povo, para trazer o povo que havia se desgarrado. Saíram depois da cidade, foram ter com ele, se foram ter com ele, diálogo, a conversa, não é? Então eu trouxe uma frase aqui para nós terminarmos, onde eu escrevo assim: não foi uma prostituta que pregou o Evangelho, mas sim uma mulher transformada pelo encontro genuíno com o Senhor Jesus. Eu fiz questão de terminar com uma frase como essa, porque tanto se você quiser crer que os maridos eram Deus, ou se você quiser crer que de fato ela era da vida, o importante
é a transformação que aquele encontro proporcionou. Amém? Amém, irmãos? Próximo slide. Deus abençoe todos os irmãos. Crescei na graça e no... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está transmitindo ainda? Glória a Deus. Irmãos, escute isso. Nós estamos aqui para aprender, sim ou não? Vocês sabem qual a denominação que mais tem crente desviado? São as denominações pentecostais. Nosso meio evangélico, nosso meio pentecostal é o meio que mais tem pessoas afastadas do evangelho. Sabe por quê? Porque nós queremos crescer na graça. Graça é poder. Graça é unção. Graça é agora sendo manifesta no meio da igreja, no meio do povo. E a graça, embora seja um favor imerecido, mas a graça a gente consegue de alguma forma buscar orando, jejuando, ok? Então os pentecostais, irmãos, é assim. Eles vivem tudo pela graça. Agora, o que te mantém firme nos caminhos do Senhor é o conhecimento. Por quê? Porque através do conhecimento você começa a entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda isso, irmãos. Um culto como esse, não o nosso aqui especialmente, mas um culto de ensino, de doutrina, de estudo, é um culto onde todos aqui estão ok? Complete a frase, a palavra. Unanimamente preocupados em conhecer a Deus, porque nós sabemos que se nós conhecermos a Deus, nós vamos estar zelando pela nossa salvação todos os dias. Então por isso que o pentecostal só pensa em poder, não pensa em conhecer. Tem um monte aí fora, infelizmente longe dos caminhos do Senhor. Aí você pega igrejas mais tradicionais, que preza muito pelo estudo, está todo mundo lá, os anciões, os cabelinhos brancos, né? Por quê? Por causa da palavra. É importante. Qual é o objetivo da igreja missional? O objetivo da igreja missional é ensinar os irmãos aquilo que Deus deixou para nós relatar. Esse é o nosso objetivo. Então nós temos o nosso culto de unção e poder deles, porque Deus tem sido bondoso conosco. Mas é importante nós entendermos a necessidade que nós temos de estudar, de conhecer. Amém? Deixa eu fazer quero encerrar. Eu já fiz isso na primeira aula. Mas assim, irmãos, para você conhecer o seu marido, aqueles que são casados, ou para você conhecer a sua esposa, é necessário de tempo, sim ou não? Você não conhece o seu marido da noite para o dia. E olha que tem marido que engana bem, né? No começo está tudo certo. Depois vira aquela coisa, né? Então você não conhece ninguém da noite pro dia. É impossível. O que Deus nos permite aprender é conhecê-lo aos poucos. Falei na primeira aula, irmão, você vai passar uma eternidade com Deus nos céus. Por quê? Porque você precisa conhecer a respeito dele. E o Deus que nós servemos através da Bíblia Sagrada revelou só o que ele quis revelar. Porque a própria palavra diz para nós que tem coisa que você só vai entender lá. Então, não deixe de estudar. Não deixe de aprender. Não deixe de se debruçar. E o conselho. O mesmo conselho que Paulo deu. Paulo dizia assim, olha, não deixe de ser levado por ventos de doutrina. Não deixe de ser levado por falácias. Examine o que está sendo dito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu encerro aqui. Uma irmã do nosso ministério me procurou e disse assim para mim, pastor, eu tive um sonho. Eu gostaria de contar para o senhor, porque
Deus pode revelar para o Senhor o que está acontecendo. Eu falei, amém, minha irmã, conta para mim. Ela contou o sonho. E ela queria muito que eu revelasse, ou que eu interpretasse aquele sonho. Era o desejo do coração dela. Mas eu não posso ser menina, irmão. Eu preciso entender isso. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, irmã, eu vou orar a Deus, eu vou pedir a Deus que me dê um direcionamento daquilo que o Senhor está querendo entregar para a senhora. Mas eu preciso dizer para a senhora que a probabilidade de Deus não me revelar é muito grande. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia Sagrada tem diversos nomes de Deus, sim ou não? Quantos interpretavam sonhos? Quantos interpretavam sonhos? Poucos. Pouquíssimos. Por isso que eu respeito, mas não concordo com aquele irmão que interpreta A, B, C, D, E, F, G, e aí toda a profecia ela tem que passar no crivo da Bíblia, sim ou não? Tem que passar pelo crivo da Bíblia. E aí que a gente tem que examinar. Porque Paulo está dizendo, ó, examina. Então examine, irmãos, tudo aquilo que foi dito aqui, examine. Tudo aquilo que foi ensinado, examine. Por quê, pastor Léo? Porque o Espírito Santo vai te revelar, vai te direcionar aquilo que você deve ou não acreditar. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, pastora Carol, você já pegou os nomes? Eu quero levantar a mão para me dar os números. Levanta a mão, por favor. Os irmãos que vieram com todos os estudos. Isso. Glória a Deus. A pastora vai te dar um papelzinho, nem você põe no teu nome. Nós vamos sortear um livro, tá? Todo término de estudo eu vou sortear um livro para os irmãos, tá bom? Esse livro é As Doutrinas da Graça. Foi escrito por James Montgomery e Philip Graham. Certo? Leiam. Leiam. Uma vez um amigo meu, eu devo ter mais ou menos uns 1000 exemplares de livros. E aí um amigo meu disse assim para mim, pastor, o senhor já leu tudo? Eu falei, não li tudo, é impossível. Até porque livros de teologia, irmãos, você usa muito para consulta, não para leitura diária, né? Para fazer um estudo mal, sabe disso? Então você pega o seu arcabouço e começa a estudar. Aí ele disse assim para mim, pastor, deixa eu dar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode falar. Ele falou, não adianta ter 1000 livros e não ler. Deu uma sapatada no milhão, né? Tá todos aí? Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós finalizamos aqui, eu vou botar nos grupos. Antes de fazer o sorteio, eu quero agradecer de todo o coração cada um de vocês que vieram. Enquanto tiver um aqui conosco, nós estaremos aqui. Porque eu sempre digo, irmãos, que o importante não é a quantidade, mas é a qualidade. E aqui são qualidades de pessoas que querem aprender da parte de Deus. Não aprender da parte do pastor Léo, porque eu nada tenho a ensinar vocês. Sou tão carente quanto os irmãos no assunto de aprendizado. Amém? Tá vindo, vem cá, filho. Corre aqui contigo, vem cá. Viu como é bom? Meu, hein? Tira a mão. Vamos ver se já aprendeu a ler. Dois. Meu Deus, é o mais difícil que saiu, né? Nós vamos dar salva de palmas para o casal. Vai. Está sempre aqui conosco, nos ajudando, nos acompanhando. Olha só, eu falei na primeira aula, quem não esteve, muito daquilo que a gente vai apresentar aqui está nesse manual, tá? Manual Bíblico SBB, Sociedade Bíblica da Paz. Muito do material está aqui. Quem não tem, irmãos, se puder adquirir, adquire. Por quê? Porque lendo você vai conseguir interpretar, entender o que a Bíblia está dizendo. Para quem estuda, para quem gosta de estudar, isso é um livro de cabeceira. Tá bom? Barato, 80, 100 reais. Preço de uma pizza, né? Tem uma acostumado a comer 4 pizzas no mês, come 3. E compra um livro que vai enriquecer o
conhecimento dos irmãos. Amém? Quem se coloca de pé, por favor? Nós vamos orar pelos dízimos da oferta. Se você vai dizimar ou ofertar hoje, pegue na sua mão, eu quero orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar aqueles que estarão dizimando e ofertando na sua casa, apresentar, Senhor, esses meus amados irmãos, que sempre, Pai, tem tido